Nosso segundo vídeo, do dia 7/8/2020, nós vamos estudar os ângulos opostos pelo vértice. Quando nós falamos em ângulos opostos pelo vértice, significa que o vértice é esse ponto aqui e esse lado aqui de cima é contrário aqui de baixo, eles são opostos, lados contrários. Então significa que eles são congruentes, ou seja, eles têm as mesmas medidas. Se eu disser que aqui é 140 graus, aqui embaixo também é 140. Se eu disser que do lado esquerdo é 40 graus, o lado direito também. Se eu disser assim, ó, o ângulo AOD é congruente ao ângulo BOC, porque eles estão em lados contrários, tá bom? E o ângulo AOB é congruente ao ângulo COD. Mas, professor, e se eu falar o ângulo AOB e o ângulo BOC? Eles não vão ser opostos, né? Como eles não são opostos, eles são chamados de ângulos suplementares. Então, a soma de dois ângulos suplementares corresponde a 180 graus. Se eu colocar um X aqui e aqui eu botar 40, a soma deles tem que dar 180. Então, eu colocaria o 140 aqui, mais 40, 180. Tá? Então, a soma de dois ângulos que não são opostos pelo vértice, eles são suplementares. Quando eles estiverem lados contrários, ou seja, do lado esquerdo, do lado direito, parte de cima e parte de baixo, terão as mesmas medidas. Quando isso não acontecer, vai ter que fazer a soma deles e ver quanto falta para chegar a 180. Tudo bem? Deixa eu... Ó, tem a definição aí, ó. Dois ângulos opostos pelo vértice têm mesma medida, ou seja, são congruentes. Tudo bem, gente? Então, essa situação aí são de ângulos opostos pelo vértice, tá? Eu vou colocar aqui um exercício só para vocês analisarem melhor. Ó, esse exercício 64. Aqui é 35 graus. Isso aí é para demonstrar melhor para vocês, tá? Aqui está do lado esquerdo. O lado direito, né, o X, eles são opostos. Olha essa curvinha aqui e olha essa daqui. Se eles são opostos, eles têm o mesmo valor. Ou seja, o valor do X é igual a 35. Na letra B, esse ângulo de cima é congruente ao ângulo de baixo. Então, tem que fazer uma equação. Tem que colocar lá 5x igual a 3x mais 60. Equação vocês sabem fazer, que nós já estudamos isso, né? Vamos para a próxima página, tá? Essas daí são só atividades, tudo bem? Aqui, ó, um outro exercício para mostrar para vocês, ó. Essa cabeceira de uma cama de ferro bem antiga. Ó, aqui é x, aqui é 50. Esse lado não é contrário a esse? Então, se é contrário, o x é 50. O y é contrário a 50? Contrário ao y é a parte aqui de baixo que não tem ninguém. Quando eles não estiverem na mesma direção, eles são suplementares. Então, a soma de dois ângulos suplementares é igual a 180 graus. Então, se aqui é 50, quanto falta para chegar a 180? Tudo bem? Aí vamos dar uma passadinha aqui, tá? Deixa eu só mostrar um negocinho aqui para vocês, tá? Aqui é a mesma coisa. Professor, como que eu vou saber se é ângulo complementar ou suplementar? Toda vez que aparecer esse quadrado aqui com ponto no meio, são ângulos complementares, ou seja, vocês vão somar essas duas medidas. Vai ficar 2x mais 20 graus, mais 3x menos 65 graus, e igualar a 90 graus. Vai fazer a equação, letra para um lado, número para o outro. Na questão 91, vocês estão vendo que tem essa curvinha aqui e tem essa. Quando isso acontecer, eles são ângulos suplementares, ou seja, tem que somar os dois e igualar a 180. Igualar é colocar o sinal de igual, tá, gente? Quando fala bissetriz, que eu já tinha comentado, a bissetriz é quando você divide o ângulo ao meio, ou seja, em duas partes. Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Um exemplo aqui que não está aparecendo,
que não tem o desenho aqui. Ah, tem um desenho aqui, ó. Se eu fosse olhar esse desenho aqui, tá? Aí não é uma bissetriz porque a distância aqui ainda está maior. Mas se essa semirreta estivesse mais um pouquinho para cá, se eu botar um ângulo de 30 aqui embaixo e 30 aqui em cima, o ângulo AOC seria 60. E o ângulo AOB seria metade, que seria 30 para cada lado. Tá bom? Vamos para a página 272, transformações geométricas é o título, tá? Do capítulo 10. Tá só o título. Agora a gente vai para a página 274, que é para encerrar esse vídeo de hoje, que é o nosso segundo vídeo, ó. Transformações geométricas, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Nas transformações geométricas, figura 1 e figura 2. Isso aqui é uma malha quadriculada, que é um papel quadriculado, que serve para a gente desenhar com facilidade, tá? Então, nas transformações geométricas, ó, isso aqui é um retângulo, ó, eu usei 1, 2, 3, 4, 8 quadradinhos, aqui também. A setinha, se ela começou para a direita, vocês vão colocar para a esquerda, usando a mesma quantidade de quadradinhos. E o triângulo a mesma coisa, ó. Se vocês analisarem, ó, quantos foram utilizados na base, ó. Aqui foi um pedaço, a metade, ó. 1, 2, 3, 4. Aí meio aqui, meio aqui. Quando for desenhar a figura 2, ó, meio aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é só para reprodução de figuras, tá, gente? Observe que em cada caso, os lados e os ângulos correspondentes das figuras 1 e 2 são congruentes. Por isso dizemos que essas figuras são congruentes. Ou seja, elas são iguais, só a posição delas que está diferente. Agora a gente vai estudar o que é translação. Já estudaram isso em geografia, a gente vai estudar em geometria agora. Tá? Tem duas figuras, ó. Tanto na figura 1 quanto na figura 2 foram utilizados 11 quadradinhos. Mas aí por onde começa a ser desenhada a figura, ó? Note que as setas nos indicam que a figura 1 foi deslocada 11 quadradinhos na direção horizontal, tá? Então a figura 1 horizontal, parte aqui de baixo. Ou seja, ir no sentido da esquerda para a direita. Então o desenho foi da esquerda para a direita, gerando a figura 2. Assim, podemos dizer que o ponto A, que está aqui em cima, gerou o ponto A'. É para repetir o desenho. Considerando que esse mesmo deslocamento foi feito em todos os pontos da figura 1, dizemos que a figura 2 foi obtida por uma translação da figura 1. Ou seja, a gente vai trabalhar com a imagem, né? A gente vai reproduzir a figura. Só que a gente reproduzindo a figura, a gente tem que utilizar a mesma quantidade de quadradinhos, tá? Para todos os detalhes. Podem ficar tranquilos que eu não vou pedir para desenhar peixe não, tá bom? Ó, a translação é a isometria pela qual uma figura é deslocada em determinada direção e sentido, de modo que a distância entre cada ponto da figura original e o seu correspondente na figura obtida é a mesma. Ou seja, a gente usa a mesma distância para fazer as figuras. Olha aqui, ó, veja outros exemplos. Ó, translação do segmento AB. Ó, começou aqui, veio para cá, ó, direção e sentido, a translação. Depois vem para cá e vem para cá, tá? Então começou aqui, translação, ó. Né, no sentido horário, beleza? Agora, ó, a translação da circunferência, é construção de figuras, tá, gente? Do centro O que passa pelo ponto A. Circunferência, ó, distância considerada. Então, ó, começou aqui em cima, o ponto A, e desceu, o que a gente chama de ponto A'. A direção e sentido foi para baixo, tudo bem? Então, essa é a explicação aí da página 274. Translação é só parte teórica mesmo, tá bom, gente?